Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com você é sua irmã Cléia, amém? Sejam todos bem-vindos aí no nosso canal Alerta Povo Crente. E como foi prometido para vocês na semana passada, estou trazendo os vídeos extra nessa semana. Estou trazendo aí o vídeo do pastor David Wilkerson, que foi publicado no ano de 1974. Eu quero que os irmãos assistam e vejam se se essa visão que esse pastor teve não é exatamente o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Amém, irmãos? Visão de acontecimentos futuros, David Wilkerson, publicado em janeiro de 1974, traduzido por Estela Marta Ribeiro do Vale. Recebi de Deus uma visão tão espantosa que me deixou com a mente dando voltas. Tenho querido esquecê-la, porém não foi possível. Deus quer advertir-nos da hora da perseguição que está para vir. O Espírito Santo me é testemunha de que hoje lhes estou advertindo sobre a hora da perseguição que vem para todo crente cheio do Espírito Santo. Tive apenas 2 visões em minha vida. A primeira aos 15 anos. E tudo o que vi naquela ocasião já se cumpriu. Desta vez tenho estado cheio de temor e não tenho querido revelar esta visão, porém agora venho fazê-la. Vi 5 calamidades terríveis que virão sobre todo o mundo. Em primeiro lugar, uma confusão econômica que afetará o mundo todo. Vi que se passaram alguns anos de prosperidade e em seguida virá essa crise econômica que afetará o modo de viver de toda pessoa sobre a terra. Os economistas mundiais não poderão explicar o que está acontecendo. Começará na Alemanha, se estenderá ao Japão e por fim aos Estados Unidos. Corporações grandes, sérias, bem conhecidas, desmoronarão, irão à falência. Muitas igrejas sofrerão a bancarrota e muitos projetos missionários desaparecerão. Uma das mensagens mais claras que recebi de Deus em minha vida é esta: usa os anos bons que restam, preparando-te para a crise financeira. Põe tua casa em ordem, porque vêm tempos difíceis. A segunda coisa que vi foi a natureza com dores de parto. É uma crise que envolve a natureza. Sinais e mudanças sobrenaturais inexplicáveis para o homem. Os desastres mundiais que estamos presenciando agora, eu os vi como se fossem dores de parto da natureza, e que serão mais frequentes à medida que nos aproximamos do estabelecimento do reino de Deus. Vi terremotos nos Estados Unidos, fome no mundo inteiro, especialmente na China, Índia e Rússia. Vi a provisão alimentícia do mundo esgotada, provocando a morte de milhares de pessoas. Vi que aparecia um novo tipo de tempestade, como se fosse um fogo no céu, deixando um rastro como de um vapor, furacões, granizo e inundações, chegando à terra com tal intensidade e violência que toda a humanidade terá que admitir que o mundo está sitiado por algo sobrenatural, cercado por forças sobrenaturais. A terceira coisa que vi foi um batismo de imundícia nos Estados Unidos.
vi a profecia de Naum cumprida em um futuro muito próximo. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. Naum 3, verso 6. Isto quer dizer que os programas de televisão serão da pior espécie. Também quer dizer que as bancas de revistas estarão saturadas de revistas imundas. Também quer dizer que a educação sexual nas escolas será reanimada com filmes demonstrando detalhes do ato matrimonial. Satanás vomitará toda a imundícia do inferno em tão grande grau que será como nos dias de Ló. A quarta coisa que vi foi a rebelião no lar. O problema número 1 na América e no mundo com respeito à juventude é o ódio que nutrem pelos pais. A Bíblia diz: e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Mateus capítulo 10, verso 36. Os pais serão traídos. Pais e filhos viverão debaixo do mesmo teto, porém como inimigos de guerra. Será pior do que o problema das drogas, pior que o álcool, maior do que o abuso do sexo ou qualquer outro problema da juventude. Em uma pesquisa recente de 5.000 crianças feita em 12 das principais cidades dos Estados Unidos, mais de 45% disse: odeio a meus pais. A quinta coisa será a perseguição contra os cristãos que verdadeiramente são cheios do Espírito Santo e que amam a Jesus Cristo. Jesus disse que o Espírito Santo desceria sobre nós. Ele prometeu o poder do alto, porém ele também predisse perseguição aos crentes fiéis. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, verso 19 e 20. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, 21 a 23. O propósito que vejo nesta perseguição é que virá para separar os crentes verdadeiros dos falsos. O tempo já está terminando e o Evangelho ainda tem que ser pregado em todas as nações, antes da volta de Jesus Cristo. A palavra de Deus escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, será cumprida. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que o Espírito Santo me revelou em visão quanto à perseguição, vejo uma onda de perseguição em um grau que a humanidade jamais experimentou. Vejo-a subir como se fora um monstro do mar. Revela-se em um tempo quando a liberdade de religião aparenta ter chegado ao seu auge. Se estenderá pelos Estados Unidos, Canadá, o mundo inteiro, e por fim será como uma espécie de loucura. Esta loucura já está presente. O espírito do anticristo está entrando nos corações de alguns homens,
no governo e no sistema judicial, provocando malefícios espirituais, e que logo chegará além dessas posições oficiais, até nas igrejas, entre missionários e ministros. Vejo que se avizinha o tempo quando a maioria dos projetos missionários, programas de rádio e televisão, as sociedades missionárias serão admoestadas e vigiadas tão severamente por agências do governo que terão temor de prosseguir em suas atividades. Vejo levantar uma superigreja mundial que será formada por um concílio composto de uma união entre protestantes ecumênicos liberais e a Igreja Católica Romana, unificando-os politicamente para criar uma força religiosa, a mais poderosa de toda a terra. Esta superigreja utilizará o nome de Jesus Cristo livremente, porém na realidade será anticristã e política em muitas das suas atividades. Terá ministérios sociais e filantrópicos. Seus líderes falarão que estão suprindo as necessidades da humanidade. Mas, de repente, haverá uma cadeia de acontecimentos misteriosos. Precisamente no tempo quando se começa a acreditar que o movimento ecumênico chegou ao fim, aparecerá esta cadeia de acontecimentos como um meio para esta união. Roma insistirá em receber privilégios da parte dos líderes protestantes ecumênicos. O Papa se considerará como um líder político, em vez de um líder espiritual nesta união de igrejas. Vejo um exército de profissionais invadindo os postos influentes nesta superigreja. Serão gente ímpia, povo do anticristo, obcecados com a ideia de que esta superigreja chegará a ser uma grande força política apta para enfrentar quem se oponha à sua ação. Vejo que esta superigreja dará as boas-vindas aos homossexuais, porém não se contentarão apenas em dar-lhes as boas-vindas, mas ainda os animarão a continuarem as suas práticas. Homossexuais serão ordenados ministros e investidos de autoridade. Será anunciado que são uma nova raça de pioneiros evangelistas, introduzindo novos conceitos de amor e evangelismo. A literatura da igreja, da escola dominical distribuída a seus filhos, conterá ensinamentos que indiquem a homossexualidade como algo normal e aceitável, como prática na vida cristã. Em alguma dessas igrejas haverá algumas pessoas que dançarão despidas. Os homens se tornarão adoradores da criatura em vez de adoradores do Criador. Deus entregará estes adoradores ao seu próprio pecado. Como resultado, terão mentes condenadas, provocando uma nova espécie de enfermidade mental que não responderá a nenhum tipo de tratamento. Outra coisa será a prática do ocultismo dentro da igreja. Creio que esta superigreja mundial aceitará certo tipo de práticas ocultas. Em algumas das igrejas mais conhecidas da América, reuniões do tipo espiritista tomarão o lugar das reuniões de oração. Em alguns lugares, isso já está acontecendo. Muitos ministros ficarão impressionados com as pretensões sobrenaturais dos grupos espiritistas e satânicos. Vejo aproximar-se o dia em que muitos ministros que nunca estiveram perto de Jesus estarão então muitos junto do diabo. E Satanás se apresentará como anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Logo vejo que se levanta outra superigreja, uma igreja invisível e sobrenatural, a união dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo que prosseguem com a vida espiritual, unidos por meio do Espírito Santo e sua confiança mútua em Jesus Cristo e sua palavra. Esta igreja sobrenatural dos verdadeiros crentes será um tipo da igreja que viverá clandestina, será composta de cristãos de todas as denominações, jovens e velhos, brancos e negros,